Boa noite, povo de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, guardando, abençoando, direcionando as nossas vidas, para que possamos viver na dependência do Senhor, fazendo o que é reto aos olhos dele. Nós vamos gravar esse áudio, e nós estávamos sem internet, agora que chegou aqui, às vezes está dando algum pique, mas esperamos que vai dar tudo certo. Nós vamos primeiramente cantar o hino 131. Esse hino fala 99 ovelha A. 131. 99 ovelhas A segura no curral, pois uma longe se afastou do aprisco pastoral. Errar nos montes de terror, distante do fiel pastor, distante do fiel pastor. 99 o bom pastor a ti não bastarão. A errante em minha respondeu com firme convicção. Por toda parte vou andar, a minha ovelha procurar, a minha ovelha procurar. Ninguém jamais irá supor quão triste o seu penar. Com fundos vales percorreu a ovelha procurar, e enfim ouviu o seu balir, achou-a quase a sucumbir, achou-a quase a sucumbir. Por toda a estrada donde vem, que sangue vejo ali, quando ovelha procurei, o sangue meu verti. Teus pés e mãos sangrando estão, magoado foi teu coração, magoado foi teu coração. Do monte vem aclamações e a voz do bom pastor, ressoa em notas triunfais o salmo vencedor. E os anjos louvam lá no céu, a errante já voltou a Deus, a errante já voltou a Deus. Nós vamos ler o salmo de número 23. Este salmo 23 é um salmo muito lido, bastante conhecido, talvez até pessoas que não são crentes, mas o importante não é nós conhecermos esse salmo do pastor. O mais importante é que nós conhecemos o Senhor do salmo, nós conhecemos o pastor do salmo, e portanto nós vamos ler salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença de meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade, misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe o nosso coração para receber a sua palavra. O importante é que o salmista, quando escrevia este salmo, ele dizia o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Nós ontem falamos que é um privilégio muito grande quando nós podemos dizer que é meu. Esse carro é meu, esse sítio é meu, essa bicicleta é minha. E quando nós podemos dizer o Senhor é o meu pastor, porque Ele é meu e eu sou dele. E nada me faltará. Sabemos que se nós estivermos na companhia do Senhor, nada vai nos faltar.
Sabemos que o que nos falta, a companhia dele conosco, ainda que nós andamos, como diz o versículo, pelo vale da sombra da morte, ou ainda que nós passamos por alguma tribulação na vida, mas sabemos que o Senhor está conosco. Não nos vai nos faltar a companhia do Senhor. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Veja bem, quando diz que ele me faz repousar em pasto verdejante. Voltando aqui, quando dizemos que o Senhor é o meu pastor e nada faltará, então Ele sempre procura nos suprir todas as nossas necessidades. Às vezes nós achamos que falta alguma coisa, que às vezes nós pensamos que o Senhor tem que dar aquilo que nós pedimos. O Senhor não nos dá apenas o que nós pedimos, mas Ele dá aquilo que nós precisamos. Então veja bem que Ele me faz repousar em pasto verdejante. Segundo o historiador, a ovelha, ela nunca vai deitar, ela nunca vai repousar se ela não estiver totalmente cheia, se ela não pastou em pasto verdejante, se ela não tiver satisfeito, saciado toda a sua fome, ela não deita, enquanto ela não alimenta à vontade. Aí sim, ela vai repousar, e como nós sabemos que Ele me faz repousar, Ele acorda a nossa necessidade, então nós sentimos farto, nós sentimos que tudo está bem, então nós vamos repousar, nós vamos descansar. Nós sabemos que nos tempos que nós estamos aí, nessa tribulação que tem passado, nós sabemos que nós podemos repousar seguro, descansar no Senhor, porque Ele nos leva, Ele cuida de nós, Ele nos leva em pasto verdejante. Ele sabe aonde nós devemos caminhar, então Ele nos leva, Ele direciona a nossa vida, para que nós não pisamos em caminhos tortuosos, mas Ele guia-nos por a sua vereda justa. Ele diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Quando ele fala em repousar em pasto verdejante, eu disse que a ovelha, enquanto ela tem fome, ela não descansa, ela não deita. E às vezes nós não descansamos, porque nós não saciamos a nossa sede, o nosso desejo, porque nós não estamos buscando no Senhor. Mas uma vez que nós lemos a palavra, e que nós descansamos no Senhor, então sim, aí nós vamos repousar. E ele diz que Ele me leva junto das águas de descanso. Eu já falei sobre esse salmo, essa água de descanso. Um pastor, ele fez uma referência quando ele cuidava das ovelhas, e naquele lugar era um lugar perigoso, tinha muitos pedradores, animais que procuravam matar as ovelhas. Então o que ele fazia? Ele fazia um buraco bastante fundo, ele fazia uma escavação em volta daquele buraco, uma pracinha, onde as ovelhas podiam vir, beber água e deitar em volta daquele poço de água. Ele furava bem perto do rio, aonde aquela escavação ficava mais baixa e a água era filtrada na terra, enchia aquele buraco, ali ficava na sombra, e ele fazia um caminho descendo até lá dentro daquele vale, até dentro lá do bebedouro, e ele ficava na porta. As ovelhas passavam naquele lugar, naquele caminhozinho, e quando ela descia, ela bebia água, elas deitavam para descansar, e ele ficava à porta vigiando as ovelhas. Assim o Senhor também nos leva até as profundezas, Ele nos leva até o vale, Ele nos leva até aonde nós podemos descansar, nessas águas de descanso. As águas, a palavra de Deus, ela descansa. E outra coisa, refrigera minha alma. Então nós sentimos refrigerado. Às vezes quando nós estamos no sol muito quente, com muita sede, quando nós tomamos uma água bem fria, então nós sentimos refrigerado com aquela água. E quando nós ingerimos a palavra de Deus, nós sentimos refrigério para a nossa alma. Nós descansamos, nós ficamos seguros, ficamos tranquilos. E uma outra coisa interessante que ele faz aqui também, que ele diz assim: Ele guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Guia-me. Quando nós precisamos de um guia, quando nós não conhecemos o caminho, então nós precisamos de um guia para mostrar, levar nós ao porto seguro. No mundo em que nós estamos, nós não sabemos andar. Sabemos que os perigos são muitos, mas o Senhor, Ele é o nosso guia. Ele nos guia pela vereda, por estradas retas da justiça, por amor do seu nome. Olha, o Senhor tem muito amor ao seu nome. E nós sabemos que nós também devemos ter amor ao nome do Senhor e ao nosso próprio nome,
como cristão, devemos zelar por esse nome como servo de Deus. E ele diz assim, fazendo uma referência: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando ele disse o vale da sombra da morte, era um lugar perigoso, naquela região da Palestina, que tinha muitos pedradores ali. Então, se as ovelhas passassem ali só, ou se ela saísse do caminho, ficasse errante, longe das outras, ela seria presa fácil para o pedrador. Mas quando ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, às vezes nós passamos por lugares difíceis, escabrosos, mas nós sabemos que assim mesmo nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco, Ele está comigo. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Quando ele fala de vara, ele fala de correção. Quando ele fala do cajado, ele fala da consolação. Ele vem nos consolar, guiar, ensinar, admoestar e consolar as nossas almas. Verso 5: prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepare-me uma mesa. Nós já falamos sobre esse salmo, nós não temos tempo para falar muito agora, mas quando naquela época do ano, naquela estada, o pastor levava as ovelhas em um lugar muito fresco, mas lá no auge, naquele lugar, era chamado mesa, lá no alto, nós chamamos de platô, chamamos de mesa, chamamos de baixada. Então ali tinha os animais ferozes. Então o que ele fazia? Primeiro o pastor ia lá, preparava aquele pasto, aquela mesa, ele cercava onde tinha buraco, ele via onde os animais ferozes andavam e ele protegia. E depois da mesa preparada, na presença dos adversários, na presença daqueles animais ferozes, mas o Senhor tinha preparado, o pastor tinha preparado o lugar para as ovelhas, e ele ficava vigiando. E quando me refere aqui que prepare uma mesa na presença dos meus adversários, aquelas ovelhas não podiam desperceber, nem tampouco o pastor, mas ele cuidava dela 24 horas, ele estava ali, atento, para que os animais não pegassem. E nós também estamos na mesa. Quando fala na mesa, eu disse que era a estação mais delicada do ano em que as ovelhas estavam naquela região. E quando fala nós na mesa do Senhor, é um estágio da nossa vida cristã. Nós estamos em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. Então o adversário está ali perto, ele está ali perante, mas nós precisamos nos cuidar para que nós não sejamos presa pelo inimigo, pelo mal que está sempre contagiando. Então a nossa vida, na presença do Senhor, como servo de Deus, como adorador do Senhor, nós estamos perante o adversário. Mas ele disse assim: olha, unge minha cabeça com óleo. Quando ele falava em ungir, falava do unguento, falava do óleo, falava do azeite. Quando fala do azeite, fala do Espírito Santo. Unge minha cabeça com óleo. A nossa mente, o nosso coração deve estar ungido com o Espírito Santo da verdade, para que nós possamos ter em lembrança, para que nós possamos estar ungidos, para que nós possamos ter força para desviar do mal e do perigo que nos arrodeia. O meu cálice transborda. Quando nós temos uma bebida que nós gostamos muito, nós pegamos um copo e nós só ficamos satisfeitos talvez quando nós enchemos totalmente aquele copo. E quando nós falamos do Espírito Santo do Senhor, nós devemos encher o nosso cálice, encher o nosso coração, encher a nossa alma da palavra do Senhor, do Espírito Santo da verdade, para que ele enchendo, ele vai transbordar. E quando ele vai transbordar, ele vai saciar também a outras pessoas. Como está o seu coração? Como está a sua mente? Você está ungido pela palavra? Você já está cheio desse poder do Senhor, do Espírito Santo do Senhor? E diz: Senhor, o meu cálice transborda. Espero que nós tenhamos um cálice transbordando. Não somente nós a saciamos, que nós precisamos saciar alguém. Não que nós apenas recebemos as bênçãos de Deus, mas que possamos ser uma bênção para as outras pessoas também. Bondade, verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha, bondade e misericórdia. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Ele diz que certamente essa bondade
vai nos seguir, ela não vai nos deixar, ela vai nos acompanhar por onde nós estiver. E não somente um minuto, mas todos os dias da nossa vida. E finalmente, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o nosso caminhar aqui seja sempre na presença de Deus. E que um dia nós vamos habitar com Ele, estar com Ele para sempre. Esse Salmo 23, ele descreve o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. O Salmo tem sido tratado como sendo 3 comparações. Primeiro, o pastor e as ovelhas. Segundo, guia e viajante. Terceiro, hospedeiro e o hóspede. Isto resultará em 3 grandes verdades, que é provisão, direção e comunhão. No versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Assim como Davi vigiava as suas ovelhas, o grande pastor, o nosso Deus, ele está vigiando nós. E o pastor, o que ele faz? Ele rege, ele guia, ele alimenta, ele protege as suas ovelhas. Nós somos direcionados pelo Senhor, regidos pelo Senhor, alimentado por Ele, protegido por Ele. E acontece que nós, como ovelhas, devemos obedecer o pastor, seguindo-o, amando e nele confiando. Segundo, pasto verdejante e águas de descanso. Eu falei sobre esse pasto que venha nos saciar a nossa fome, falando das águas de descanso, onde nós vamos também saciar a nossa sede e nós vamos descansar no Senhor, porque Cristo é o pão da vida e Ele é a água viva para aqueles que seguem Ele como o bom pastor. E ainda, terceiro, refrigera-me. O pastor, como Salvador, ele sara, ele refrigera as suas ovelhas. E então, vemos aqui a vara e o cajado. A vara para guiar e defender o rebanho, e o cajado é para consolar. Unge. O pastor põe óleo nas feridas que as ovelhas recebem nos espinhos e dos pedregulhos que elas passam. E assim também nós, como hóspede, então o nosso hospedeiro nos orienta. Ele põe óleo na nossa ferida, ele põe óleo na nossa cabeça, e ele nos trata assim. Então esse é o pastor que nós temos. Esse é o Senhor Jesus, que alivia e consola a nossa alma. Finalmente, habitarei. A comunhão com Deus na terra é certa, e depois ainda mais teremos no céu. E é o quinhão que pertence à família de Deus. Aqueles que confiam no Senhor receberá as suas bênçãos aqui e no porvir a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para que nós possamos seguir esse pastor, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, que somos nós. E nós, seguindo Ele, Ele vai nos guiar, nos proteger, saciar, alimentar e refrigerar a nossa alma. Espero que nesses dias de tribulação que nós estamos aqui, que a palavra do Senhor, que este salmo possa refrigerar a nossa alma. E a cada dia possamos estar protegidos por Ele, seguindo Ele neste caminho, nessa vereda da justiça que Ele criou para nós. Porque Ele diz: eu sou o caminho. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Que Deus abençoe, que Deus complete em nosso coração. Que a bênção de Deus esteja mais uma vez recaindo sobre nós. Oramos ao Senhor. Pai eterno, nós damos graças a Deus pelas bênçãos que tem nos dispensado. Somos gratos por esse dia que o Senhor tem nos dado. E à noite o Senhor deu uma noite de paz, de descanso. E se nos pertencer o dia de amanhã, que nós possamos estar na Tua presença, nós possamos estar seguindo os Seus caminhos, nós possamos estar sendo pastoreados pelo Senhor. Que o Senhor nos leve mais uma vez nas águas de descanso, para que possamos, Senhor, estar protegidos pelo Senhor, para que ainda que nós andamos no vale da sombra da morte, ainda que passamos por alguma dificuldade, o Senhor esteja ao nosso lado, dirigindo todo o nosso passo.
E assim seguiremos o nosso caminho, a nossa jornada, enquanto estivermos aqui nesta terra. E um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Amém e amém.